Suas novidades. Beleza, galera? Vamos lá, gente. Representações da divisão. Como é que a gente representa uma operação de divisão? Existem 4 formas básicas. A gente pode representar através de uma barra, com 2 pontos, através de uma fração, importantíssima essa forma, através de uma barra e, finalmente, através de 2 pontos. A forma de fração e a forma de 2 pontos são as mais importantes para a gente, são as formas que a gente mais usa. Então é importante que você se acostume com a segunda e com a quarta forma. Nomenclatura. Vamos supor que você tenha 23 dividido por 4, dando como resultado 5, e o resto da divisão valendo 3. De novo, 23 dividindo por 4, o resultado deu 5, e o resto da divisão, ou seja, o que sobrou, foi o 3. Então, pessoal, a gente pode falar que o 23 é o dividendo, o 4 é o divisor, o 5, que é o resultado, é o quociente, e finalmente o que sobrou, resto. Dividendo, divisor, quociente e resto. Gente, existe uma relação importantíssima entre esses 4 elementos. Qual que é a relação? O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Olha só, 23, dividendo, correto? Correto. Se você pegar o divisor e multiplicar pelo quociente, ou seja, se você pegar o 4 multiplicar pelo 5, quanto que vai dar? Vai dar 20. Se você pegar esse 20 e somar com o resto, que é 3, vai dar quanto? 23. Ou seja, divisor vezes o quociente mais o resto vai dar o mesmo resultado que o dividendo. Olha só, 4 vezes 5, 20, mais 3, 23, que é o mesmo resultado. Conclusão, dividendo vai ser divisor vezes o quociente mais o resto. Gente, importantíssima essa relação. Cuidado para não esquecer isso. Método de cálculo. Como é que a gente faz a divisão? Para fazer a divisão, você sempre, pessoal, sempre vai começar olhando o divisor, ou seja, o cara que está do lado direito. Gente, qual que é o cara que a gente tem aqui do lado direito? É o 2, correto? Correto. Gente, esse 2 tem quantos algarismos? Tem um algarismo. Então, eu começo a minha divisão pegando um algarismo do lado esquerdo. Nerk, por que você vai começar a divisão pegando um algarismo do lado esquerdo? Porque nós temos um algarismo aqui. Agora, uma dica. Se esse algarismo, se essa quantidade de algarismos que eu pegar for menor que o divisor, eu tenho que pegar mais um algarismo. Então, por exemplo, aqui nós temos 2 e aqui nós temos 2. Correto? Correto. Se aqui fosse 1, você concorda que 1 é menor que 2? Sim, 1 é menor que 2. Então você teria que pegar mais um algarismo. Você pegaria, no caso, 2 algarismos. A gente vai ver vários exemplos disso, mas já se acostuma a pensar dessa forma. Então vamos lá, gente. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 2? É 1, correto? Correto. 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. Tá aqui, ó. O que eu faço agora? Então, 1 vezes 2 deu 2. Correto? Correto. O que eu vou fazer? Vou fazer uma continha de subtração. 2 menos 2 vai dar 0. É sempre assim, pessoal. Multiplica, passa para o outro lado, faz continha de subtração. A gente vai fazer isso de novo. Então, olha só. 1 vezes 2 deu quanto? Dá 2. 2 menos 2 dá 0. Gente, fiz a conta. O que eu vou fazer? Baixa o próximo algarismo. Sempre assim. Terminou de fazer a continha de subtração, baixa o próximo número. Então vamos baixar o 4. E faço a mesma coisa. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 4? É 2, correto? Porque 2 vezes 2 dá 4. Então o que a gente pode fazer? 2 vezes 2 dá 4. Então posso colocar 4 aqui embaixo e repito o passo anterior, ou seja, coloco um sinal de menos. Mesma coisa, pessoal. 4 menos 4 dá quanto? Dá 0. Depois que eu fiz a continha de menos, o que eu faço mesmo? Baixo o próximo número. Você vê que é repetitivo, é sempre assim. Faz a continha de menos, deu um resultado, coloca, baixa, né, o próximo número. Faz a continha de menos, deu o resultado, baixa o próximo número, até você acabar. Então vamos lá, gente. A gente vai baixar agora o 8. Baixando o 8, pessoal, qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 8?
É o 4, correto? 4 vezes 2 dá quanto? Dá 8. 8 menos 8 deu 0. Opa, eu posso parar a conta por aqui, porque deu 0. Nós temos então o caso de divisão exata. Por que eu sei que é divisão exata? Porque o resto é 0. Lembre-se, sempre que o resultado de uma divisão, ou melhor, sempre que o resto da divisão for 0, isso significa que nós temos uma divisão exata. Ou seja, 248 dividido por 2 é exatamente 124. Ou seja, se você tiver 248 balas e quiser dividir para duas crianças, cada uma dessas duas crianças vai receber 124 balinhas. Beleza? Beleza. Então, como eu disse para vocês, divisão exata. Continuando, pessoal. Agora a gente vai ver o método de cálculo simplificado. Por que isso? Deixa eu voltar um pouquinho. Você viu o tamanho desse trem? Ficou enorme, né? A gente coloca uma conta de... A gente faz uma subtração, coloca o resultado, isso acaba aumentando muito o tamanho da conta. Dá pra gente simplificar um pouquinho mais. Vamos ver. 248 dividido por 2. Como é que eu faço isso? Do mesmo jeito. Aqui temos um algarismo, então eu começo pegando um algarismo. Se esse algarismo que eu peguei for menor do que o divisor, eu pego mais um algarismo. Só que como não é o caso, eu vou pegar o 2 mesmo. Então vamos lá. 1 vezes 2, qual que é o número que multiplicado por 2 dá 2? É 1, correto? Correto. Então vamos lá. 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. 2 menos 2 dá 0. Nerk, não entendi. Tá vendo que eu coloquei o 0? Eu fiz exatamente o seguinte, olha só. Aqui a gente fez 2 menos 2 dando 0. Eu não coloquei esse 2, eu fiz de cabeça. Para quê? Para não ficar tão grande a nossa conta. Então, ao invés de colocar a subtração, eu coloco direto o resultado da subtração, que é o 0. Então, de novo. Aqui nós temos qual que é o número que multiplicado por 2 dá 2. É 1, correto? Então, ó, 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. 2 menos o 2 que foi vai dar quanto? Vai dar 0. Tá vendo como é mais enxuto? Baixa o 4. Pessoal, 4. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 4? É o 2, correto? Então olha só. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 vai dar quanto? Vai dar 0. Eu já coloco direto o resultado da subtração. Fiz a conta, pessoal. Baixa o próximo número. É sempre assim. Fez a conta de menos, baixa o próximo número. É sempre assim, não muda nunca. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 8? É o 4, correto? Porque 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8 dá 0. Percebe como a conta ficou muito mais enxuta? Pois é, então esse é o mesmo método de cálculo que a gente fez no caso anterior, só que ele é simplificado. A gente não coloca todas as etapas. A gente elimina as subtrações e coloca diretão o resultado. Tranquilo? Tranquilo. Então, novamente, nós temos, obviamente, nós temos um resultado exato, porque no resto nós obtivemos o quê? 0. Sempre que o resto da divisão for 0, o que nós temos? Divisão exata. Agora sim, vamos lá. Divisão com o resto inteiro. Vamos ver agora um caso que é mostrado aqui no título. 27 dividido por 2. Como é que eu faço isso? Mesma coisa. Eu sempre começo olhando pro divisor. Gente, quantos algarismos tem no divisor? Tem um. Então eu começo pegando um algarismo da esquerda. Correto? Correto. Se esse algarismo que eu pegar for menor que esse 2, eu pego mais um. No caso, eu pegaria o 17. Né? Se aqui fosse 1, eu pegaria mais um algarismo. Como 2 é igual a 2, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer de maneira nenhuma é que esse algarismo que eu pegar seja menor que esse. Aí não dá para fazer a conta. Tranquilo? Tranquilo. Então olha só, gente. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto do 2? É 1, correto? Correto. Então, ó, 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. 2 menos 2 vai dar 0. Fiz a continha de menos, baixo 7. Qual que é o número que multiplicado por 2 dá ou chega perto de 7? Aí é que está o grande problema. Gente, se eu fizer, por exemplo, 3 vezes 2, vai dar 6. Correto? Correto. E se eu fizer 4 vezes 2, vai dar 8. Você concorda comigo que 4 vezes 2 passa de 7? Não dá, né, gente? O número que, multiplicado por 2, chega mais perto do 7 é o 3. Por quê?
Porque 3 vezes 2 dá 6. Se eu colocasse 4 aqui, ó, 4 vezes 2 dá 8, passa do 7. Eu tenho que colocar o número que multiplicado por 2 chegue o mais próximo possível do número que eu quero, sem passar desse número. Qual que é o número que faz isso nesse caso? É o 3. Então, 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. 7 menos 6, pessoal, quanto que dá? Dá 1. E esse é o resto da minha divisão. Ou seja, se eu pegar 27 e dividir por 2, o resultado vai dar 13 e o resto da divisão vai ser 1. Tranquilo?